noite, amados irmãos. A graça e a paz para todos. Nós iremos orar, dando início a mais uma live ao vivo. E logo mais estaremos ministrando a palavra de Deus a cada coração nessa noite em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias nós te damos, Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. Tua glória enche os céus, enche a terra. Obrigado porque o Senhor agora faz parte das nossas vidas. Louvado seja o Senhor por tão grandiosa salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvado seja o Senhor pelos Teus livramentos. Louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor continuará nos ajudando. Fortaleça os nossos passos, a nossa fé, aumenta, nos encoraja, nos dá ânimo para prosseguir, fé e fidelidade em meio a todas as dificuldades que pudermos enfrentar na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a renunciarmos o pecado e a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Abençoa cada um que está na companhia, conectado nessa live, os que irão ouvir essa live posteriormente. Abençoa a família de cada um, Senhor. Esteja dando saúde, esteja, Senhor Deus, cuidando de cada um. Abençoa minha família, minha esposa, meus filhos, dando saúde a eles. Dá-nos uma ótima noite de sono logo mais. Cuide de cada um, Senhor Deus, que está desejoso de ouvir Tua voz. Que o Senhor acalme os corações aflitos. Fortaleça os fracos. Em nome de Jesus Cristo, salva os perdidos, cura os enfermos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um que já está conectado. Eu peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, mais uma vez. Nós falamos antes de ontem, se eu não estou enganado, sobre o Deus que salva do poder dos leões, né? Que livra do poder dos leões, Daniel, baseado em Daniel na cova dos leões. Hoje nós vamos ministrar a palavra. Lá foi em Daniel capítulo 6, hoje é em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos falar sobre o Deus que salva na fornalha ardente. Nós iremos observar o exemplo de fidelidade agora dos 3 amigos de Daniel, do profeta Daniel, porque Daniel não é o único, né, que procurou viver fiel a Deus sem se corromper, né, em outro país. Nós temos também o exemplo dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados lá na Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes lá babilônicos. Então diz assim a palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, ou seja, cerca de 30 metros de altura e cerca de 3 metros de largura. Ele levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros
todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vocês estão observando aqui de cara a criação dessa estátua, né, de ouro feita por Nabucodonosor, de cerca de 30 metros de altura. E ali perante todos os poderosos do seu reino, ele estabeleceu um decreto de que todos tinham que se curvar perante aquela estátua, todos tinham que adorar. Como um governo comunista, ditador, que quer receber adoração, que quer receber glória para si, que quer obrigar todos a lhe servir. Mas, diante desta obrigação de adoração à imagem, nós vemos 3 homens. Entre eles, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Ananias, Misael e Azarias, que não se curvaram perante a estátua do Nabucodonosor, porque eles eram fiéis a Deus. Eles sabiam que não podiam adorar outra pessoa que não fosse o Deus Criador dos céus e da terra. Eles foram bem doutrinados na palavra, certamente pelos seus pais. Porque, mais uma vez, eles estão num país distante. Eles estão numa cultura diferente da deles. Eles estão distante dos seus familiares. Distante, das pessoas conhecidas deles. Como escravos na Babilônia. E eles poderiam pensar: ninguém está nos vendo. Ninguém está nos vendo. Assim fica fácil de nós nos corrompermos. Assim fica fácil de nós prestarmos culto a outro e agradarmos, porque nós estamos agora sob a ameaça de morte. Se nós não nos curvarmos perante essa imagem que o rei Nabucodonosor fez, nós iremos ser lançados na fornalha de fogo ardente. Mas a Bíblia diz que eles não se curvaram. Porque a palavra de Deus está escrito na palavra de Deus: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Em Êxodo, capítulo 20, a palavra de Deus diz, o próprio Deus, falando para Moisés entregar a lei ao povo, então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Então é uma ordem de Deus, é um mandamento do Senhor, que nós não devemos fazer imagens de escultura.
nenhuma semelhança do que há nos céus, na terra, nas águas. Porque só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. Toda adoração a uma criatura, a uma pessoa que não seja Deus, a um objeto de madeira, de gesso, de ferro, seja lá por quem quer que tenha feito, a Bíblia chama isso de idolatria. E os idólatras, de acordo com o Apocalipse 21:8, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós não podemos adorar nenhum outro ser na terra, somente Deus. Somente o Senhor é digno de adoração, é digno de glória. Mesmo sob ameaça de morte, nós não podemos adorar outro, adorar outra, porque só Deus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. A Bíblia diz no versículo 6 de Daniel 3, que qualquer que se não prostrar e não adorar a imagem do rei Nabucodonosor, será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Então aqui fica a nossa primeira lição para todos que estão ouvindo essa live. Não faça porque todo mundo está fazendo. Você precisa ter suas convicções pessoais. Você precisa saber em quem você crê. Você precisa saber em quem você deposita a sua fé, a sua confiança. Não viva como todo mundo está vivendo. Não é porque a maioria está fazendo que você vai fazer. Não é porque a maioria já perdeu a virgindade que você vai perder. Se Deus não se agrada de sexo antes do casamento. Não é porque a maioria dos homens são adúlteros e estão traindo as suas esposas que você vai trair, que eu vou trair. Se a Bíblia diz, não adulterarás, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não é porque todo mundo está tomando suas bebidas alcoólicas, farreando, se divertindo nos prazeres momentâneos dessa terra, que eu e você iremos fazer isso. Se a Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus, não é porque todo mundo está sendo desonesto, está sendo corrupto, está sendo violento, maldoso, que eu e você seremos. Não, meus irmãos. Nós temos que ter as nossas convicções. Nós temos que depositar a nossa fé no Senhor e continuar confiando nele, aconteça o que acontecer. Porque o nosso Deus, ele é digno de todo amor, de toda a nossa adoração. Não é porque a maioria das pessoas estão na idolatria, adorando a pau e a pedra, aos deuses feitos de gesso, de barro, que eu e você iremos adorar. Se a Bíblia diz, não farás para ti mais escultura, não adorem, não se curve perante elas, porque só adorarás o Senhor teu Deus, está escrito. Satanás, ele quis receber a adoração de Jesus lá no deserto, quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo para Cristo, se ele se prostrasse e o adorasse, mas imediatamente Jesus recusou. Jesus disse, arreda Satanás, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só ele servirás, só ele prestarás culto. É só o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, o Deus que é imortal, eterno, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Só Ele que é digno de toda honra, toda glória e toda a nossa adoração. Então não é porque todo mundo irá adorar a estátua do rei Nabucodonosor que eu e você iremos. Mas pastor, nós corremos o risco de morrer se nós não agirmos como todo mundo. Não importa se matam o corpo e depois não tem mais poder para matar a alma, não tem poder para fazer mais nada. A Bíblia diz, temam aquele que tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno. É a Deus que nós devemos temer. Nós não estamos aqui nessa terra para agradar homens, para receber aplausos dos homens. Nós estamos aqui para agradar ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. É por isso que nós não devemos viver como todo mundo vive, como a maioria vive. A Bíblia diz que a maioria vai se perder. A Bíblia diz que a maioria está entrando na porta larga, está andando pelo caminho espaçoso que conduzirá à perdição.
Jesus disse que nós devemos entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, que são poucos que encontram esse caminho, é o caminho da vida. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que ser imitadores do nosso Deus, procurar se parecer com o nosso Cristo, porque a Bíblia diz: ser imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que procurar viver fazendo a vontade do Senhor e imitando o nosso Senhor, porque Ele quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Teve 3 ali que não se importaram com esse decreto do rei, mesmo sobre a ameaça de morte, porque não é porque todos os babilônios, todos do império queriam se curvar perante a estátua, que aqueles iriam se curvar só porque um homem dessa terra falou, mesmo que fosse o rei. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nos proibirem pregar o evangelho, nós não iremos nos calar, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus é a autoridade máxima nas nossas vidas. Todas as outras autoridades dessa terra precisam se subordinar à autoridade máxima, à autoridade que vem dos céus. Só Ele é quem pode nos salvar, só Ele é quem pode nos dar a vida eterna. Nenhuma outra pessoa aqui dessa terra, nenhum outro ser poderoso, nenhuma outra autoridade dessa terra poderá nos salvar. Se tem um pecado que levará o homem ao fogo eterno, é o pecado da covardia. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8, quanto aos covardes, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem versões que chamam tímidos, mas tímidos ali não é na questão de personalidade, é no sentido de covardia. Os tímidos ali são os covardes, aqueles que têm medo de confessar Jesus, que negam a Jesus, que não têm coragem de confessar a sua fé, de publicar a sua fé mesmo diante da morte. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte, mesmo que você tenha que morrer, você precisa continuar fiel ao Senhor. Então qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Será que eu e você teria essa ousadia? Nós teríamos essa fé, a mesma fé que houve em Daniel, de ameaçado ser lançado na cova dos leões, não deixou de orar? Será que nós teríamos a fé dos amigos de Daniel, ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, não se curvaram perante a estátua do rei Nabucodonosor? Portanto, no versículo 7 de Daniel 3, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então todos ali, todos os grandes, todos os poderosos, as nações, os povos, adoraram a imagem, só porque o rei deu a sua palavra. Nós temos que nos subordinar e nos submeter, a Bíblia diz, a todas as autoridades, mas desde que o que as autoridades estão nos ordenando não infringam os princípios da palavra de Deus, não contradigam a palavra de Deus. Nós só devemos obedecer às autoridades naquilo que não vai contrário à palavra de Deus, que não vai contra a palavra de Deus. Por que nós estamos fechando os templos e nos reunindo nas nossas famílias, nossas casas? É porque as autoridades estão mandando. Tudo bem, mas não é questão de perseguição religiosa, é uma questão de saúde pública. Agora, se nós fôssemos obrigados a parar de pregar o evangelho, de ler a Bíblia, se nós fôssemos obrigados a adorar o governo, o prefeito, o presidente, seja lá quem for, negássemos a nossa fé, sob pena de morte, nós não deveríamos obedecer às autoridades, porque aí seria uma perseguição religiosa, aí seria uma perseguição de fé. E louvado seja Deus, porque nós vivemos num país livre, num país de liberdade religiosa, onde nós podemos expressar nossa fé livremente, nós podemos abrir o nosso coração, a nossa boca, proclamar nas praças, nos mercados, nas ruas que Jesus é o Senhor, e ninguém poderá nos prender por causa disso, porque nós vivemos num país laico, num país livre, num país que nós podemos, até pela Constituição Federal, expressar nossa fé livremente. Louvado seja Deus, mas há países como a China, por exemplo, que é um país comunista,
onde o presidente lá é um ditador. As pessoas precisam fazer o que ele mandar, e se não obedecerem, ou irão presas ou serão mortas. Esse é um país comunista, de um regime totalitário. Louvado seja Deus, porque aqui no Brasil nós não temos esse regime totalitário. Nós vivemos num país democrático, um país de liberdade religiosa, de liberdade de expressão, onde cada um tem a sua opinião, onde cada um pode expressar a sua fé. É por isso que nós temos evangélicos, católicos, espíritas, macumbeiros, feiticeiros, nós temos budistas, islâmicos, nós temos das diversas religiões mundiais aqui no Brasil, os índios, de culturas diferentes, de raças diferentes, tribos diferentes, as mais diversas pessoas estão incluídas no nosso Brasil. E ninguém é obrigado a servir a religião do outro. Você vê que todos nós servimos ao Senhor, por quê? Porque o Espírito Santo nos convenceu, através da palavra da verdade. Nós fomos convencidos por essa verdade que nos libertou. E hoje nós adoramos a Deus por prazer, nós buscamos a Deus porque há algo dentro de nós que é mais forte, que é maior do que nós. É o Espírito de Deus que nos impulsiona, que nos guia a adorar o Deus verdadeiro. Através da revelação da sua palavra, onde Ele nos mostrou a verdade, onde Ele nos mostrou a vontade de Deus. E hoje nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que nós estamos seguindo ao caminho certo, que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, todo mundo aqui no Império tiveram obrigatoriamente que adorar o rei Nabucodonosor, a sua estátua de cerca de 30 metros. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram perante a estátua, porque eles eram diferentes. Eles não faziam porque todo mundo estava fazendo. Então não é porque todo mundo está no pecado que eu vou viver no pecado. Não é porque todo mundo está nas farras que eu vou viver na farra. Não é porque todo mundo vive na mentira, é desonesto, que eu vou ser desonesto. Eu preciso imitar Deus. Imitar Cristo. Eu preciso agora ser parecido com Cristo. Houve conversão na minha vida, houve conversão na sua vida, então nós temos que ser diferentes. O Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Deus quer que o seu povo seja um povo separado, um povo que vive em fidelidade, um povo que vive em santidade, um povo que vive em pureza, um povo que vive na prática da justiça, na misericórdia, um povo que seja bondoso, cheio de amor, um povo honesto, um povo íntegro, um povo fiel. Deus quer que nós sejamos assim, um povo diferenciado, mesmo que todo mundo não faça. Pratique, nós vamos fazer diferentes. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos diferentes, que nós obedeçamos a sua palavra, que nós não vivamos mais no padrão do mundo, como todo mundo vive, pensando como todo mundo pensa, se vestindo como todo mundo se veste, falando como todo mundo se fala. Não é assim. Nós temos agora que sermos santos como nosso Deus é santo, procurarmos imitar os homens e as mulheres de Deus, aqueles que foram fiéis, aqueles que renunciaram o mundo e o pecado, que mesmo diante de ameaças, eles não negaram a fé, porque eles sabiam que eles criam, e eles estavam certos que a vida deles estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 8 de Daniel capítulo 3, que no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, ali da Babilônia, e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja a arrogância do rei Nabucodonosor. Ele pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A segunda lição, meus queridos e amados irmãos e amigos, tomemos cuidado com a arrogância. Porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra de Deus manda que nós nos humilhemos perante o Senhor. A palavra de Deus diz em 1 de Pedro 5, 6, que nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Nós temos que ser humildes. Nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa insignificância, a nossa impotência, a nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer que nós fomos criados do pó e ao pó tornaremos, que nós somos como um sopro, que nós somos como um vapor, como um conto ligeiro, como uma nuvem passageira, como uma planta que logo seca e depois desaparece. Nós temos que entender que nós somos meros mortais. Nós não devemos viver arrogantes, prepotentes, presunçosos, por causa da nossa posição, por causa da nossa sabedoria, por causa da inteligência que Deus nos deu, por causa da beleza, por causa do poder, do status. Nada disso deve provocar arrogância na nossa vida, mas pelo contrário, quanto mais conhecimento de Deus nós obtivermos, mais prostrados aos seus pés nós devemos estar. Porque quanto mais você conhecer a grandeza do Deus a quem você serve, mais você o adorará por quem Ele é. Você vai reconhecer o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Você perceberá o quão grande é o Deus que você serve, o quão Ele é santo, o quão Ele é bom, potente, todo-poderoso e que sabe tudo e presencia tudo. Veja a arrogância do rei Nabucodonosor, dizendo para Sadraque, Mesaque e Abednego: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A palavra de Deus diz: operando Deus, quem impedirá? O Deus a quem nós servimos é o Deus que abre o mar, é o Deus que fecha a boca dos leões, mesmo famintos, para não engolir o profeta. É o Deus que faz a jumenta falar. O Deus a quem nós servimos, meus amados irmãos, é o Deus que abre o rio Jordão, é o Deus que faz a estéril ser mãe de filhos, é o Deus que faz a virgem ser mãe de filhos. O nosso Deus é o Deus que faz os paralíticos andar. O nosso Deus é o Deus que faz os mudos falar, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os leprosos serem purificados, ressuscita os mortos, expulsa os demônios. É o Deus que controla a natureza. O Deus a quem nós servimos é o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas, e operando Ele, quem impedirá? Aleluia! Nós não podemos ser arrogantes, presunçosos, porque só há um Deus. O ser humano não é Deus coisa nenhuma. O ser humano é um homem, é uma mulher, é um ser humano. É uma criatura de Deus, é um mero mortal. Veja a que ponto o pecado pode levar o homem. A que arrogância, a que nível de arrogância o homem pode chegar. Só porque está na condição de rei. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3,15. Mas veja a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Aleluia.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia! Louvado seja Deus, porque já existiu homens de verdade, homens fiéis que pisaram nessa terra, que mesmo diante da ameaça de irem para a fornalha, não se corromperam, não se curvaram à estátua do rei Nabucodonosor. Homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, homens como Daniel, que não deixaram de orar, mesmo sob a ameaça de serem lançados na cova dos leões. Nós temos que ser fiéis, meus queridos, servindo a Deus não pelo que Ele pode fazer, essa é a próxima lição, mas pelo que Ele é. Não sirva a Deus simplesmente pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos deixar de servir por causa disso. Se Deus quiser nos livrar do coronavírus, da pandemia, da morte precoce, de acidentes, de enfermidades, seja ela de que nível for, Ele poderá nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos deixar de servi-lo. Nós vamos deixar de crer em Deus porque Ele não nos abençoou, porque Ele não nos deu uma boa casa, porque Ele não nos deu uma melhor saúde, porque Ele não nos deu uma melhor família, porque Ele não nos tornou ricos. Nós vamos deixar de servir a Deus simplesmente porque Ele não nos deu tudo o que nós queríamos? Não, meus irmãos, nós não devemos servir a Deus pelo que Ele pode fazer, mas principalmente pelo que Ele é. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é bom. Mesmo que Ele permita que coisas ruins aconteçam conosco, isso não tira a sua integridade, isso não tira a sua fidelidade, isso não faz com que Ele deixe de ser um Deus protetor, um Deus amoroso, porque Deus é tão glorificado no livramento dos seus, como na morte dos seus. Até quando Deus permite que um servo dele morra, sem negar o seu nome, Ele está sendo glorificado através da fidelidade dos seus. Porque veja o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, veja o testemunho de Daniel, que foram livrados lá na fornalha, mas veja o testemunho de outros martirizados, de outros apóstolos, de outros homens de Deus, que Deus não livrou na hora da morte. Deus permitiu que eles morressem. O apóstolo Paulo, quantos livramentos que Deus deu para o apóstolo Paulo, mas na hora que Deus permitiu, ele foi decapitado. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. A maioria dos apóstolos morreram de maneira cruel, como mártires. E nem por isso Deus deixou de ser o Deus deles. Deus deixou de ser amado, Deus deixou de ser glorificado. Eles permaneceram fiéis, mesmo que tivessem que morrer. Porque os homens dessa terra, eles só podem matar o corpo, mas eles não podem matar a alma, aleluia. Eles não podem tocar em nós se Deus assim não permitir. Eles não podem fazer nada de mal conosco se Deus assim não permitir. Eles não podem tocar em um fio de cabelo na nossa cabeça se Deus não permitir. Portanto, confie no Senhor, sirva a Deus, seja fiel a Ele por quem Ele é e não por o que Ele faz. Deus pode fazer o impossível acontecer, mas às vezes Ele não irá fazer. E nem por isso eu vou deixar de crer nele. Se Ele não quiser me curar, se Ele não quiser me abençoar, se Ele não fizer isso, aquilo que eu tanto peço. Eu orei a Deus tantos anos e Deus nunca me respondeu. Não importa se Deus não me respondeu. Eu creio, eu conheço esse Deus maravilhoso. Eu já tive experiências com Ele. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que a sua palavra não mente. Eu sei que as suas promessas se cumprirão. Eu sei que Ele tem preparado um céu de glória para mim. Eu sei que um dia Ele vai me buscar. E o que Ele tem preparado, o galardão eterno, é muito melhor, é muito mais especial. Aleluia! Glória seja dada a esse Deus maravilhoso. É por isso que eu não deixo de servi-lo. É por isso que eu jamais o abandonarei. Porque eu sei quem tenho crido. Paulo disse, eu sei quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar minha vida até o dia final. E a mesma coisa Ele poderá fazer na tua vida, meu querido e amado irmão e amigo.
Se o nosso Deus, a quem servimos, Daniel 3,17, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, no versículo 19, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Como se não bastasse a fornalha já ser quente, ele mandou aquecê-la 7 vezes mais. E no versículo 20 ele ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, ou seja, ele mandou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que amarrassem eles e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram, elas estavam tão quentes que elas mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E eu te pergunto mais uma vez, seria impossível, humanamente falando, esses homens serem salvos? Jamais. Porque quem já se viu homens amarrados, mãos e pés, vestidos, serem lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais e serem livres, serem salvos? Quem já se viu? A gente só vê isso em filmes, no Superman. Ninguém vê uma coisa dessa na nossa vida. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que para Deus não há nada impossível. Aleluia! Para o nosso Deus não há nada que Ele não possa fazer. E operando Deus, quem impedirá? O rei Nabucodonosor estava enganado quando ele perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ainda ele não conhecia o Deus de Daniel, ainda ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda ele não conhecia o Deus que criou os céus e a terra, ele só conhecia os deuses feitos por mãos de homens. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que entra na fornalha, é o Deus que entra para livrar os seus, e nem fumaça, cheiro de fumaça fica nas roupas daqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Aleluia! Então no versículo 24, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia! O nosso Deus é o Deus que entra na fornalha para estar com os seus. Anote mais essa lição. Anote mais essa lição. Nem sempre Deus nos livrará da fornalha, Ele nos livrará na fornalha. Nem sempre Deus livrará os seus da cova dos leões, Ele livrará na cova. Nem sempre o nosso Deus livrará diante do mar fechado, Ele livrará lá no mar fechado. Ele vai abrir o mar. Nem sempre, meus amados irmãos, Ele vai nos livrar da prisão, Ele nos livrará da prisão. Nem sempre Ele nos livrará da enfermidade, Ele nos livrará na enfermidade. O Senhor, Ele permite muitas vezes que tempestades nos aconteçam, que aflições nos atinjam, que tribulações nos atinjam, porque Deus, Ele não prometeu que nós seríamos livres das aflições. Deus não nos prometeu que nós não teríamos aflições nesse mundo. Pelo contrário, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenho-vos dito isto, em João 16:33, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não nos prometeu ausência de aflições, ausência de tribulações, mas Ele prometeu, no versículo 2 de Isaías 43, quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque sou contigo. Aleluia! Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Louvado seja Deus! Oh Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de poder, oh Deus que salva mesmo na fornalha. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Ele não mudou, meus queridos. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Louvado seja o santo nome, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. O nosso Deus transforma a fornalha em um jardim de passeio. O nosso Deus é o Deus que entra na fornalha para nos proteger, para cuidar de nós. Então não se preocupe com o que você está enfrentando, com as suas dificuldades, porque a promessa de Deus é: eu nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a garantia, a promessa garantida do Senhor de que estará conosco todos os dias. Não só nos dias bons, mas nos dias maus. Ele estará conosco. E muitas vezes Ele permitirá que o mal nos atinja, mas Ele não irá nos abandonar. Ele tem um propósito para todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Daniel capítulo 3, versículo 26, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, aleluia, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles, aleluia. A gente vai andando no nosso carro aí na BR e vem quando a gente passa só por uma garoa de fumaça, e o carro já fica intoxicado com tanta fumaça. Agora imagine você ser lançado na fornalha aquecida 7 vezes mais e nem cheiro de fumaça ficar nas suas roupas. Sequer uma peça de roupa foi queimada, nem as cordas foram queimadas. Os cabelos não foram chamuscados, Eles permaneceram intactos, como se fossem a provas de fogo. Mas na realidade ali tinha um muro protetor. A glória de Deus encheu aquela fornalha. E Deus fez com que aquela fornalha ficasse fria, climatizada. Porque esse é o nosso Deus, aleluia. É o Deus que cuida dos seus. É o Deus que livra, mesmo que numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória, esse Deus maravilhoso. No versículo 28 falou Nabucodonosor, diz: bendito seja o Deus de Sadraque, aleluia, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei,
preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disseram blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aquele que disse no versículo 15: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora é humilhado e exalta ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Por causa da fidelidade de 3 santos homens, irmãos, Deus mais uma vez foi glorificado perante o rei. Aquele rei arrogante que diz: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Reconhece que não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele é o nosso mesmo Deus. É o Deus que está na minha vida e que está na sua vida, que está cuidando da nossa família. Então o rei, no versículo 30, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, mesmo num país diferente, um país distante, longe de tudo e de todos, eles não deixaram de crer em Deus, eles não deixaram de confiar em Deus. E por esse motivo, Deus os exaltou. Por isso, meu querido e meu amado, eu digo para você: não venda sua consciência por nada nesse mundo. Não troque a fé em Deus por um prazer momentâneo, por um pecado que vai te trazer desgraça. Não troque a sua fé por nada nesse mundo. Não se venda, não se corrompa, não se venda a político, não se venda a quem quer que seja. Não troque seu marido, por outro homem. Não troque a sua esposa por outra mulher. Seja honesto, seja íntegro, seja fiel, porque assim Deus vai ser glorificado através do seu bom testemunho. Os que são humilhados serão exaltados, porque Deus honra os que o honram. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que você seja obediente, mesmo diante de ameaças de morte. Deus quer que você creia, que você confie que Ele está no comando da sua vida, que nada de mal poderá lhe acontecer, ao ponto de fazer com que você se afaste de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Romanos, no capítulo 8, no final do capítulo 8, se Deus não poupou seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu único Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se foi Cristo quem morreu antes, quem o ressuscitou entre os mortos? Está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que livra, é o Deus que tem poder para salvar, mesmo na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Portanto, o que é que nós devemos fazer nesse momento? Adorá-lo, engrandecê-lo, e prestar glória, adoração, confiar cada vez mais nele e saber que ele é quem está no comando da nossa vida e quem vai continuar cuidando das nossas vidas até o último dia, como Ele nos prometeu. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aleluia.
Glória seja dada ao Senhor por essa palavra, que é viva, que é eficaz. Por essa palavra que nos sustenta. Por essa palavra que nos fortalece, que nos transforma, que aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Deus que vive para sempre, ao Deus que é eterno, ao Deus único que tem poder para livrar os seus, mesmo que numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por essa palavra que nos alimenta, que nos restaura. Por essa palavra, Senhor Deus, que nos santifica. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus das nossas almas. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos salva, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos protege. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor, meu Deus, pelos séculos dos séculos. E por essa palavra prazerosa de ouvir. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez. Amém. Graça e paz, meus queridos. Boa noite. Louvado seja Deus pela sua companhia. Mais uma vez eu peço, compartilhe a palavra de Deus. Essa live, em nome de Jesus, para que muitas almas sejam alcançadas e fortalecidas pelo nosso Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário, 11 horas da noite, aqui todos conectados juntamente comigo. Divulgue para os seus familiares, para os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do nosso glorioso e Redentor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa noite. E lembre-se do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Salmo 3:5. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Deus abençoe. Durma na santa paz daquele que tem poder para livrar, mesmo na fornalha de fogo. Amém.